Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é para a gente contar um pouco sobre o que vem acontecendo nas nossas aulas e nos encontros com as crianças na escola. Essa semana a gente conseguiu perceber algumas coisas que antes a gente só fazia, mas a gente não sabia ao certo quais eram os nomes próprios ou os nomes dados dentro da prática do yoga. Então, nós fizemos uma saudação, que é o Namastê, que de forma bem simples significa: o Deus que habita em mim, sauda o Deus que habita em você. Ou melhor, o melhor de mim, sauda o melhor de você. Nós vimos também que as posições, elas têm um nome, elas são asana. Esse é o nome dado dentro da prática do yoga para as posições que a gente estava fazendo. E a gente percebeu que essas posições, essas asanas, elas podem se referir a plantas, como a posição de lótus, a objetos como a janela e o foguetinho que nós vimos no vídeo de yoga com histórias. Pode ser uma referência aos animais, e essa semana nós vimos, né, o golfinho, o corvo, cobra, gato, leão, tartaruga. Vimos como, né, nós colocamos algumas imagens dessas posições fixadas na parede, e aí a gente tentou indo reproduzi-las, né, ao nosso modo. E aí, essas asanas também elas podem ser relacionadas à natureza, como o sol, como montanha. Um outro importante movimento que aconteceu na escola foi que durante a meditação, uma criança disse se a gente poderia estar colocando sons A, S, M, R. Esses sons que eu não conhecia são sons produzidos na tentativa de trazer um relaxamento, na busca para que a gente consiga ficar mais tranquilo, mais calmo para dormir. São coisas que eu fui buscando na internet e eu percebi que no YouTube tem muito conteúdo sobre esses sons, sobre esses ruídos. Tem vídeos que mostram telas bem coloridas, sons com aquele saco bolha, né, que a pessoa vai apertando. É bem interessante, eu não conhecia. E uma das colegas de vocês trouxe pra gente. Vocês conhecem sobre esse movimento? Se vocês puderem contar pra gente um pouquinho, seria bem interessante. Outra coisa bem bacana que aconteceu foi a professora Gisele de inglês, que perguntou pra mim se a gente estava realizando mudras. Mudras também são gestos feitos com as mãos ou com um corpo que tem a intenção de alterar a vibração energética do nosso ser. A professora Gisele disse que alguns mudras são utilizados durante a meditação para que a gente consiga buscar esse equilíbrio, essa vibração energética. E aí nós vivenciamos mudras simples, né? Como o Giana, o Giana ou Guiana, não vou saber ao certo, mas pensamos que seja o Guiana, que seria esse, que aí significa o foco, conhecimento e sabedoria. Nós vimos o Suni, que seria esse, que é a ideia da paciência. Nós vimos também o Surya, que seria vitalidade e energia. Nós vimos o Budi, que é da comunicação, que seria esse. E nós vimos o Abhaya, que seria essa posição, esse gesto, esse muda, que significa ali: eu abençoo, eu mando energia positiva para você. E é essa ideia de dispersar o medo. Em alguns momentos eu percebi que alguns Budas, eles ficam nessa posição e tem esse sentido, né? Tem esse significado de eu abençoo você ou eu dissipo o medo que está em ti. É bem bacana, não conhecia também. Outra coisa muito interessante que a gente conheceu essa semana foi a Kemetica Yoga. Vocês lembram que a Tainá, a Yogi Tainá, no vídeo passado, disse pra gente que o yoga era uma prática de origem africana e que ela não era apenas uma prática reconhecida como vinda e produzida totalmente na Índia, na ideia de confrontar esses discursos hegemônicos? Pois bem, eu trouxe um outro elemento para a gente jogar mais caldo nessa discussão, que é a Kemetica Yoga. A Ama, que é
praticante da Kemetica Yoga, ela diz pra gente que esse tipo de yoga tem suas raízes na África. Segundo ela, é uma prática ancestral, originária do continente africano, e Kemet, que seria o nome do antigo Egito, que significa terra dos homens negros. Ela menciona que há evidências, escrituras e relevos nas pirâmides do Egito que apresentam pra gente que já havia a prática do yoga muito antes da prática convencional que a gente aprendeu a conhecer vinda da Índia. Então, isso é interessante porque a gente consegue confrontar as histórias e a gente consegue compreender que a yoga não é uma coisa dada. A yoga ela tem sido produzida pelas pessoas que dela a fazem, a produzem, a praticam, enfim, das pessoas que vivenciam a prática do yoga. E aí a gente pergunta, né, o que é yoga então? A coordenadora Silvana, que nos ajudou desde o início a pensar na yoga dentro da nossa tematização, ela nos presenteou com esse livro aqui, ó, Yoga e Educação para Crianças, volume 1, de Swami, e eu não vou saber mencionar o restante do sobrenome da pessoa, e não vou passar essa vergonha. E aí, nesse livro, tá dizendo assim, ó, que a arte do yoga é a ciência do viver humano e está relacionado com a evolução da mente e do corpo. Portanto, o yoga incorpora um sistema de disciplinas que promove o desenvolvimento integrado de todos os aspectos do indivíduo. Isso é o que esse livro está dizendo. A Yogi Tainá, no encontro passado, nos disse que yoga significa união. E uma colega de vocês, essa semana, no Google Sala de Aula, disse o seguinte: yoga não é só um esporte, é uma filosofia de vida. O que vocês acham dessa interpretação da colega de vocês? Seria yoga uma prática filosófica? Eu fui buscar algumas coisas e eu encontrei uma frase do Dalai Lama, muito espalhada na internet, que vai dizer assim, que se as crianças praticassem meditação aos 8 anos, nós acabaríamos com a violência na próxima geração. Será que isso é a filosofia de vida que prega yoga? Não sei, são elementos que eu fui buscando, foi coisas que eu fui pensando. E eu gostaria então que a partir desse vídeo vocês contassem pra gente o que vocês acharam de todas essas informações. Se vocês estão conseguindo realizar alguns movimentos na casa de vocês, estão conseguindo produzir movimentos. Se vocês conhecem aquele tipo de som ASMR que a colega mencionou. E, por fim, o que é para você uma filosofia de vida, tá bom? Espero que vocês continuem se cuidando, que vocês fiquem bem e a gente se encontra. Grande abraço!